e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A Bíblia é mais do que um mero dispensador de sabedoria ou um repositório de informações. Como será que Deus usa a Bíblia para transformar nossas vidas? Jesus é a palavra de Deus. Será que conseguimos perceber que a intimidade com a Bíblia está ligada a termos intimidade com Jesus? De que forma poderíamos praticar a prática da palavra de Deus ao invés de somente a ler? Uma vez eu li que alguém disse que a melhor tradução da Bíblia seria aquela que nós traduzimos para nossas vidas. É disso que trata o estudo da Bíblia. Se nós não estamos traduzindo a palavra de Deus para o que fazemos com nossas vidas, não estamos estudando a Bíblia da maneira que Deus planejou para nós. Deus nos deu a Bíblia para nos transformar, não simplesmente para nos carregar de informações. A palavra de Deus deve nos dar um coração maior, não uma cabeça maior. Vimos no versículo de hoje que Tiago, irmão de Jesus, nos diz que não devemos nos enganar, não sendo apenas ouvintes ou estudantes da mensagem da palavra de Deus, e sim colocarmos em prática as coisas que já temos aprendido. E devemos sempre nos lembrar de que essa mensagem é para obedecer e não apenas para ouvir, portanto, não podemos nos enganar. Em outras palavras, Deus quer que nossas crenças se transformem em verdadeiro comportamento. Deus torna seu propósito para a Bíblia ainda mais explícito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, como podemos ler a seguir. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O propósito da Bíblia é mais do que apenas nos mostrar o que está errado em nossas vidas ou como devemos viver corretamente. Na realidade, Deus nos deu sua palavra para transformar radicalmente as nossas vidas. A própria Bíblia se descreve de maneiras diferentes. Por exemplo, ela se autodenomina como um martelo, como uma espada e como um bisturi. Todas essas são ferramentas projetadas para fazer mudanças radicais. Deus deseja que a Bíblia mude dramaticamente nossas vidas. A Bíblia também descreve a verdade de Deus como se fosse leite, água, pão e carne. E o que todas essas coisas têm em comum? Se nós não comermos ou bebermos regularmente e coisas saudáveis, nós morreremos. Nunca fomos feitos para viver sem a Bíblia. A Bíblia é essencial para nossas vidas porque ela nos dá vida. Na verdade, a Bíblia também fala sobre Jesus como a palavra de Deus. Nós podemos ler aqui em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do nosso Pai Celestial. Cristo, a encarnação da própria palavra de Deus, aquele que era o Verbo, tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, e era cheio de perdão amoroso, e ele mesmo, o Senhor Jesus, sempre foi a própria verdade. E os seus discípulos e outras pessoas mais viram a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. Deus nos deu a palavra viva, Jesus, para ser o autor e o consumador da nossa fé. E ele deu a nós a palavra escrita para preparar-nos para vivermos essa nossa fé.